Opa, bom, eu sou o Pina, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um vídeo, enfim, né, sempre fazendo coisas diferentes aqui pelo canal. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre uma pegada aqui, né, no mouse, porque eu já fiz um vídeo sobre pegadas, né, mais ou menos de como achar a sua pegada no mouse, e tem um tempo já esse vídeo. Só que agora eu quero comentar um pouco sobre uma pegada específica. Vão ser dois vídeos, enfim, esse aqui é o primeiro, e eu quero falar sobre fingertip, tá? Pra quem não sabe, as principais pegadas, né, sem contar variações, tá? Muito importante isso. Palm, que você fica com a mão inteira repousando sobre o mouse. Claw, formato de garra. E fingertip, somente a ponta dos dedos aqui, né? Esse sem contar variações, né? Knuckle claw, claw relaxada, claw mais agressiva, enfim. Mas o foco desse vídeo é justamente a fingertip, tá? Uma pegada que somente a ponta dos dedos entra em contato com o mouse. E lembrando que eu não vou comentar aspectos mais técnicos, tipo o dedo faz assim, o ângulo faz assim e tal, porque a pegada é uma coisa muito pessoal. Tá meio pai eu falar porque cada um segura o mouse de um jeito, tá? Então eu fazer a fingertip mais assim, mais assado, eu comentar, você pode fazer de uma forma diferente. Então eu quero comentar um pouco mais sobre a pegada em geral. Porque eu fazer claw assim, assim ou assado, você pode fazer de um outro jeito. Eu não quero colocar como se fosse uma regra ou algo assim, eu quero comentar mais sobre como é usar a pegada e essas nuances acho que cada um pode decidir, a menos que vocês queiram que eu faça um vídeo mais detalhado sobre. E aí por que eu quero comentar? Porque eu faço bastante Kovac, eu gosto muito de aim trainer, né, ficar ali fazendo cenários de mira e tal. Eu percebo que neles eu acabo usando a pegada fingertip e quando eu vou jogar mesmo, eu acabo usando a pegada claw, né? Uma claw relaxada ali. O que acontece? Justamente por conta do tipo de jogo que eu jogo. Eu jogo CS, jogava Valorant, né? Quer dizer, jogava CS, depois Valorant e agora CS de novo, né? Porque, enfim, o Valorant acabou, né? Mas em FPS tático, você tem que ter uma mira ali mais estável. Beleza que você tem flicks e tal, mas você tem menos tracking e aí como você precisa segurar ângulos ou atacar ângulos, você precisa de uma mira ali mais estável. Tanto que são poucos jogadores de FPS de Valorant e CS especificamente que eu vejo usando fingertip, tá? São bem poucos mesmo, assim. A galera que eu vejo usando mais fingertip é a galera que joga mais jogos de tracking ou jogos bem rápidos, assim, né? Às vezes os dois combinados. Exemplo, Apex, Battlefield, COD, enfim. Essa galera eu vejo mais usar fingertip, tá? É justamente por isso. Mas eu gosto muito de fingertip pro Kovac. E aí eu queria comentar um pouco sobre os mouses, né? Que falo muito de mouse aqui. Esse mouse aqui, ele não apareceu no meu vídeo de periféricos 2026. Ele chegou logo depois e acabou virando meu main pra jogo. O NP01S Ergo é um mouse médio pra pequeno, tá? E eu uso ele muito pra jogar porque ele é muito confortável pra jogo. Mas pra fingertip, como ele tem um ramp aqui traseiro, ó. Como ele é bem gordinho aqui na traseira, acaba não me agradando tanto, porque a fingertip, minha mão é muito pequena, 16 centímetros, pega bastante aqui, então pro Kovac eu acabo não curtindo tanto ele, embora dê pra usar assim a fingertip aqui. O G Pro X não preciso nem falar, é um mouse, beleza, que ele passa uma sensação aqui na traseira mais fina que o NP, mas ainda assim é um mouse que eu uso quando eu quero bastante estabilidade ali na mira, afinal de contas é um mouse que fica mais comprido na minha mão, né? Começamos aqui no fingertip. Temos aqui um mouse que eu acho que é o mais versátil que eu tenho, que eu uso ele tanto para jogar FPS com a pegada claw relaxada mesmo, e quando eu quero fazer uma fingertip, consigo também, tá? Que é o meu queridíssimo ATK F1 Extreme, tá? V1 mesmo, os grips estão até bem sujos aqui. E aí eu consigo usar ele para as duas coisas. Outro aqui é um que eu faço uma claw menos relaxada nele, mas quando eu vou treinar a mira, eu uso quase uma knuckle claw aqui, uma claw mais agressiva, que eu faço bastante esse movimento de pinça e ele é um mouse bem estreito e eu gosto muito dele por causa disso, que é o OP1 8K, que é um mouse que eu tenho aqui há um bom tempo também, e aí ele tem um movimento de pinça, mas ainda tem um apoio aqui bem considerável na traseira, é um mouse pequeno e o diferencial dele é justamente ser estreito. Esse movimento de pinça nele fica espetacular, tá? Então fazer fingertip, uma clawzinha nele é muito bom. Mas o mouse, e assim, por um bom tempo ele foi o que eu mais usava pro Kovac, só que agora eu tô dividindo bastante ele com outro, que é mais um com review aqui no canal, queridíssimo
da Shark M5 Pro, um mouse aí que tá faltando metade, que é o mouse fingertip, tá? Não tem nem como pegar aqui. Pra vocês terem noção, o F1 Extreme, que é um mouse bem pequeno, ele é menor que o F1. E ele é muito legal porque não é um mouse diminuído, é como se fosse um mouse cortado, justamente a parte que eu não vou usar. Só que eu fazer fingertip nele, em jogo, quando eu não consigo jogar uma ranked de CS com ele, um Premiere, porque me falta confiança, entendeu? Então se eu fosse usar fingertip no CS, eu usaria esse, porque, sei lá, passa a sensação, isso é pra mim de costume, tá? Mas pro Kovac, por exemplo, ele é muito legal, eu gosto demais de usar. E aí, quando a gente fala de mouse puramente fingertip, é todo um nicho, tá, pessoal? A principal marca é a G-Wolves, né? Que tem o HSK, o HSK Pro, HSK Plus, tem o Fenrir, né? O Fenrir assimétrico, enfim. Se você quiser um mouse puramente fingertip, custo-benefício entre muitas aspas, só ele, o Keychron M4 e acabou aí, tá? Eu queria muito testar um da G-Wolves, só que são bem chatos de comprar estando aqui no Brasil e muito caros também. Porque eu queria um pouco menor ainda, que eu acho que melhoraria ainda mais essa sensação aqui do mouse puramente fingertip, tá? E lembrando de novo, eu tenho mãos muito pequenas, então um mouse desse aqui para fingertip, para mim fica bem legal. Agora, caso você tenha mãos maiores, de repente um mouse maior, sei lá, você consiga fazer uma fingertip aqui no G Pro. Eu consigo, porque é um shape bem universal, mas pega um pouquinho aqui e eu não gosto por ser um mouse muito grande, só para fingertip. Mas caso você tenha mãos maiores, você consegue até usar aqui, viu? Mas se você for adentrar esse mundo de mouse fingertip, cara, é um nicho muito específico, cara. Você tem aí inúmeros modelos. E muita gente faz custom também. Pega os internos de um Viper, de um G Pro e coloca numa carcaça impressa em 3D. Eu já fiz isso até uma vez. Eu queria pedir desculpa porque são muitos vídeos que eu falo aqui desses mesmos mouses, né? Porque, enfim, tem outros que eu testo e tal, mas quando eu quero falar sobre pegadas e esse tipo de coisa, eu quero usar mouse que eu conheço bem, que eu uso muito, que assim, esses são os mouses da minha coleção, que eles ficam aqui comigo, tá? Então, assim, que eu conheço bem o shape, que sei o que comentar sobre cada pegada, porque eu uso mais. No meu setup, eu comentei porque são os que eu uso nesse vídeo daqui de pegadas, porque são os que eu tenho aqui que eu uso. Então, desculpa se ficar muito repetitivo, mas é o que eu quero falar pra vocês, né? Porque tem gente que cai de paraquedas aqui, claro, então é sempre bom contextualizar. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, valeu e até a próxima.